tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma Hora da Prece. Vamos então iniciar a semana já fazendo o nosso pequeno ritual. Eu convido a todos e a todas que fechem os olhos agora nesse momento e evoquemos a imagem de nosso Senhor Jesus em nossos pensamentos. Mestre querido, amigo de todas as horas, nós te pedimos a permissão para iniciar essa atividade. Que as palavras hoje compartilhadas possam encontrar terreno fértil nos corações, mesmo naqueles mais endurecidos. Que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento e a paciência de sermos instrumentos fiéis dos teus ensinamentos, da tua vontade, da tua fraternidade e justiça. Que hoje possamos estar com os ouvidos, os olhos, o pensamento e o coração extremamente abertos para acolher as palavras. Que a tua paz possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem de hoje
foi escolhida no livro A Vida Escreve, psicografado por Valdo Vieira e de autoria de Hilário Silva. A mensagem chama-se O Mais Difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino passou a responder. Amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Indagou Bartolomeu. A persistência no bem. Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos servindo sem distinção. Oh, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou. A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Essa mensagem ela é bastante válida, principalmente nesses tempos ainda que estamos de distanciamento social, para que tenhamos paciência conosco, com o nosso próximo, com os colegas de trabalho, com quem não possui o mesmo conhecimento ou a mesma empatia, que não comunga dos mesmos princípios que nós. Então, que possamos ter a sabedoria de ter a paciência para ouvir o próximo, para acolher, o discernimento também para saber o momento de falar, de ouvir, para que assim caminhemos para uma fraternidade efetiva e real. Desde já agradecemos a sua contribuição para os nossos projetos sociais, bem como a presença nas nossas redes sociais também, que é bastante importante. Sem vocês e sem o trabalho dos voluntários da nossa casa, nada disso seria possível. Então, que continuemos imbuídos de abnegação, de solidariedade, para levar um pouco de afago a cada indivíduo que necessita, seja ele da nossa casa espírita ou não, da nossa família ou não. O bem sempre vai ser bem em qualquer lugar que passemos. E ele, como já dizia Chico Xavier, é o nosso maior e melhor advogado. Então, que espalhemos o bem, que possamos ser instrumentos dos ensinamentos do Cristo em nossa passagem terrena. Então, encerro a minha participação aqui. Fiquem em casa na medida do possível, utilizem a máscara, álcool em gel ou líquido quando saírem, protejam-se e vacinem-se. Um beijo e fiquem com Deus.
Vamos trabalhar e acreditar. Que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessa a voz desidonante, quando todos compartilham o sonho e não usam mal a liberdade. O mestre falou sentir perfeito e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. E nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs, que Deus te dê a tua paz. Hoje ficamos responsáveis pelo Evangelho e hoje nós estudaremos o Evangelho no seu capítulo 16, os itens 1 e 2. E o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: Que mandamentos? E Jesus responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Essa passagem encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 24, em Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 25, e Marcos, capítulo 17, versículos 17 a 25. Essa passagem é muito interessante e nos traz diversos ensinamentos, diversos aprendizados. Eu vou até começar pela parte final, quando Cristo fala que é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele vem trazer traz essa corrente de que camelo não era um animal, mas sim uma corda grande e que era difícil essa corda passar por um buraco de uma agulha. Mas ela poderia passar se você fosse tirando cada fio e passasse de uma por uma. Então aí está a dificuldade, né? Aí a gente não vê a impossibilidade do rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a caridade é o pilar sustentador do Cristo. A caridade foi o que o Cristo veio ensinar, foi o que o Cristo veio trazer até nós. E a doutrina espírita também se firma e tem como base sustentadora a caridade. Porque o Cristo vem ensinar o amor ao próximo. Então, o que seria o amor ao próximo se não existisse caridade? O que poderíamos fazer? Como poderíamos alcançar o reino de Deus se não colocássemos ou se não colocamos em prática o ato da caridade? Então, aqui não condena o Cristo a riqueza. Então ele vem mostrar de forma ampla que devemos doar àqueles que mais precisam. Que estamos à terra, e ele traz essa passagem de forma bem hiperbólica, para que a gente entenda que estamos na terra para ajudar o próximo. Então o acúmulo de riquezas não é o nosso objetivo aqui. E às vezes também eu chamo a atenção que às vezes a gente se pergunta, né? Essa passagem fala muito da riqueza e algumas pessoas dizem, não, Paulo, mas eu não sou rico, eu tenho ali minha vida, então eu não posso. Então essa passagem não diz respeito a mim. Aí será que a gente faz a caridade só com bens materiais, só com dinheiro? E o que o Cristo deu para você? Não, mas o que o Cristo me deu não foi nada. Seus braços, suas pernas, ou a oportunidade de estar vivo, encarnado, para que você possa escutar alguém, doar um pouco do nosso tempo. O tempo também é uma riqueza que nós temos, que devemos em certos momentos aprender a trabalhar com o tempo e doar um pouco do nosso tempo. Então não quer dizer que o rico está impossibilitado de entrar no reino dos céus. Não, porque já é nós do ser humano. E o Cristo, sabendo ainda das nossas imperfeições, de que quando a riqueza vem a nós, muitas pessoas deixam de contribuir. Ou é mais difícil olhar a situação do outro, porque estou em outro patamar, em outra situação. Então, por isso da dificuldade. Mas não quer dizer que o rico não faça caridade. Quantos a gente conhece que conseguem praticar a caridade e colocar esse ensinamento em prática? Agora que só acumular riquezas, aí ficamos mais distantes desse reino de Deus. Ficamos mais distantes do que o Cristo vem ensinar. Até porque nós, espíritas, se a gente for refletir, o que é que levaremos quando do nosso desencarne? Será que alguma quantia desse dinheiro, de ouro que você tenha, do carro que você possui, você vai levar? Certamente não. Lembram da passagem do filme e do livro Nosso Lar? Quando André Luiz, quem foram, se a gente pensar, qual foi a pessoa que orou por ele? Aquele que ele atendeu de forma gratuita. E aquilo ajudou a ser resgatado. Então não foi o dinheiro que ele tinha, não foi a posse, não foi a casa, não foi nada disso. Então, que possamos, não que a gente
faça o que o Cristo vem mostrar aí de uma forma até ampla, que a gente doe tudo e siga. Não, ainda estamos num caminho, numa caminhada. Mas que possamos contribuir, ajudar com aquilo que nós temos. E não adianta a gente pensar que só vamos ajudar quando ganharmos na Mega Sena. Ou quando a gente ganhar em alguma... Ou qualquer outro valor exorbitante. Às vezes nós fazemos planos, né? Quando a gente ganha muito dinheiro. Mas e o que você tem hoje? Será que é impossível doar? Eu vou mais. Até quando a gente fala aqui para vocês, o primeiro ouvido a escutar é o nosso. Então, às vezes, a gente tem roupas no guarda-roupa que a gente não reserva, não guarda, não doa. E a gente nem usa. E aí, isso também é uma riqueza material. Então, por isso que o Cristo vem falar que a gente não tem como servir a esse Deus, a esse Senhor de acúmulo de riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Porque a vida do Cristo foi de doação. Então, para estarmos ao lado do Pai, a gente precisa colocar em prática isso que o Cristo vem ensinar. Essa doação, esse amor ao próximo. Então, ser rico não é acumular riquezas. A gente tem que olhar para o outro. A gente tem que olhar a situação que o outro está passando. Quantas vezes, se você parar a cabeça no travesseiro, quantas vezes que você ajuda? E isso deve ser constante. Todos os dias. Ah, Paulo, mas eu não consigo porque eu trabalho, eu faço. Mas e um pouco do teu tempo? E no teu trabalho? E às vezes o irmão que está do teu lado, que a gente não consegue ver. Por ter muita coisa, por ter muitos problemas. Então, nada mais é difícil, porque nós não colocamos em prática esse ato de amor, de caridade para com o próximo. Então, quando a gente tem esse acúmulo de riquezas, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E por isso fica tão difícil a gente estar se colocando, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Porque aí vem a ganância, a gente ter sempre mais. Mas a gente ter sempre mais para quê? Qual a finalidade de ter algo ou de guardar mais dinheiro? Ou de ter mais bens materiais? Se a vida não é isso. E que isso a gente não leva. Nós vamos levar nossas atitudes. Nós vamos levar nossa moral. Vamos levar o que construímos com nossa família. E percebam bem que aqui a gente não quer dizer que o trabalho é importante. Inclusive, há a lei do trabalho citada no Livro dos Espíritos. Então, o trabalho é fundamental para o crescimento do homem. Agora, o fruto desse trabalho, o que eu faço com ele? Aí vem nossa responsabilidade. Como eu utilizo os proventos que eu recebo? E não quer dizer que a gente não possa ter um carro, que não possa ter uma casa, não. Podemos ter um carro, podemos ter uma casa. E a gente vai crescendo. Mas também devemos guardar um pouco do nosso tempo, do valor que a gente recebe, para auxiliar outras pessoas. Então não quer dizer que agora o Cristo falou e eu não posso ter mais dinheiro, eu não vou ganhar nada, eu vou abandonar tudo, assim como fez até Francisco de Assis, né? Não. Ainda não chegamos nesse patamar. Mas o pouco que você tem, o que você doa? O amor é ação, é agir, é a gente refletir o que eu estou fazendo das minhas riquezas. E a gente entender que riqueza não é só dinheiro, não é só carro importado, não é só casas grandes, luxuosas. Eu também, que tenho pouco, o que eu estou fazendo? Como eu estou doando?
E num trabalho que nós realizamos, eu e os meus familiares, a gente entrega baião todas as sextas-feiras. E aí, quando estávamos entregando, um casal de motoboy, né, que eles fazem entregas de iFood, ele me chamou e disse: meu irmão, como é que eu posso ajudar? A gente ajuda com pouco, mas eu queria ajudar. Eu nunca vi um grupo que fizesse esse trabalho. E aí eu expliquei que a gente era um grupo que se reuniu para fazer essas doações. E aí ele: não, meu irmão, eu queria ajudar. E aí ele, toda semana ele ajuda com R$20. E aí vale muito mais essa doação. É a prática, a intenção de olhar para o outro, mesmo que tenhamos pouco. E se a gente tem muito, que também possamos colocar em prática esse amor. Caridade é o amor em ação. Que possamos olhar para o nosso próximo, possamos olhar para aqueles que passam fome, que possamos olhar para aquele que está do nosso lado e emprestar, nem que seja um segundo, o nosso ouvido, a nossa escuta. Muitas vezes o que você tem, o dinheiro, ou o alimento que a gente entrega, o que vale mais é a gente parar e conversar. É a gente abraçar um irmão. Isso é uma forma de caridade. É uma forma de riqueza que você tem. Só em você estar encarnado, quantos milhões de espíritos, bilhões de espíritos tentam encarnar, e você está tendo essa oportunidade. Então é sempre importante a gente fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo nesta minha encarnação? Jesus não é modelo e guia? Como eu estou seguindo o Cristo? Então que possamos amar mais. Então, e entender que todos nós temos uma riqueza. E que se nós formos pensar em ter sempre mais, a gente vai se perder. Aí a gente vai servir a mamon. Então a gente deve servir a Deus colocando em prática esse ato de amor, que é a caridade. Uma excelente noite a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Já existi.
Olá, boa noite. Vamos para a nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos. Vai ser do livro 2, capítulo 11, que fala sobre os 3 reinos, né? E hoje é o item 3º desse capítulo, que trata da metempsicose. Vai dar a pergunta 611 e a pergunta 613. Vamos só recapitular que nos itens anteriores foram tratadas as questões sobre que do ponto de vista da matéria, os seres estão divididos em seres orgânicos e inorgânicos, né? E do ponto de vista moral, os 4 reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, né? E aqui nesse item, Kardec veio perguntar aos espíritos sobre a relação entre os seres vivos no princípio inteligente, até se isso teria relação com a consagração da doutrina da metempsicose. E aí, os espíritos responderam que não, porque seria um contrassenso com relação à lei do progresso, né? E aí, para ficar mais claro porquê dessa resposta dos espíritos, vamos entender um pouquinho o que vem a ser, o que vem a significar esse termo metempsicose. Então, nós vamos buscar esse conceito aqui, a nossa fonte aqui é a Wikipedia. Diz respeito a um termo genérico para a teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais e vice-versa, né? Isso é o que a metempsicose acredita. Por isso que os espíritos disseram que não tem a ver a comunhão da origem dos seres vivos no princípio inteligente com esse entendimento, porque seria um contrassenso quanto à lei do progresso. Aí vamos entender mais um pouquinho de quando surgiu a metempsicose, né? Essa forma de compreensão desse termo. Ele remonta a pelo menos 5 séculos antes de Cristo, na Índia. Então é uma doutrina filosófica de origem indiana, foi transportada para o Egito e depois Pitágoras importou esse conceito para a Grécia. E lembremos também que Pitágoras viveu pelo menos até o ano 495 a.C., né? Então, essa compreensão da metempsicose é bem anterior à vinda do Cristo, pelo menos 5 séculos antes. E aí, ainda na resposta dessa pergunta 611, os espíritos responderam, né? Trazer aqui um trechinho para ficar bem claro para a gente. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, ao entrar no período da humanidade, não mais tem relação com o seu estado primitivo. E não mais é alma dos animais, né? Então aqui fica bem claro que não tem como retroagir, ou seja, não tem como, os espíritos trouxeram que o espírito de um homem não se reencarna no corpo de um animal, né? Nem de um vegetal. E aí na pergunta 612, o Kardec pergunta se o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal. E claro que a resposta é não. O espírito responde que isso seria retroagir. E que o espírito não retroage, porque ele diz aqui, o rio não remonta à nascente, né? Aqui fica bem claro a questão da lei do progresso, que é uma lei natural, é uma lei de Deus. E aí Kardec vai lá para a pergunta 613, e aí insiste nas perguntas dizendo assim: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento instintivo das diferentes existências do homem? E aí a resposta é: reconhecemos esses sentimentos intuitivos
nessa crença como em muitas outras, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou, ou seja, ele já compreendeu que não, né? E aí Kardec faz aqui um conjunto de reflexões acerca dessas 3 perguntas. E nós vamos destacar aqui algumas, para ficar bem claro essa compreensão, né, de Kardec acerca desse assunto, baseado nesse conhecimento que os espíritos trouxeram. Ele diz que a reencarnação ensinada pelos espíritos, ela se funda, pelo contrário do que traz a metempsicose, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie. Que os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Então, por conta disso aqui, ele diz que pode até ter algum espírito que se manifeste com uma ideia diferente dessa, né? Mas é assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre os homens e os animais, por conta dessa possível diferença de pensamentos. Mas ele segue aqui dizendo que as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza. Então, aqueles dos mundos mais adiantados do que o nosso são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que eles são auxiliares. E aí o próprio Kardec, ele faz aqui algumas perguntas para depois ele completar a linha de raciocínio. Ele diz: qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas, ou seja, só podemos raciocinar, pensar, conjecturar a respeito. Porque quanto às relações misteriosas existentes entre os homens e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus. Não nos cabe ter acesso a esse nível, né, a essa profundeza de conhecimento. E aí aqui o Kardec, aqui no rodapé, ele sugere que a gente faça, que busque esses conhecimentos, compreender um pouco mais em algumas referências aqui bibliográficas, e aqui uma delas ele cita a Gênese. Ele sugere que se busque na Gênese, lá no capítulo 6, a parte referente à criação universal. E aí nós vamos lá na Gênese, no capítulo 6. Esse capítulo 6 da Gênese, ele foi dos anos de 1852 e 1853. Foi da Sociedade Parisiense Espírita, né? E aí foi uma mensagem trazida por um espírito que assinou como Galileu. E aí vamos ver aqui alguns trechos que ele trouxe através dessa comunicação naquela ocasião. Aqui. Ele diz assim: a massa etérea mais ou menos rarefeita, isso aqui sobre a origem da vida, né, nessa relação da nossa origem, de onde surgiu o espírito, de onde surgiu a nossa existência. Então ele diz aqui: a massa etérea mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral,
mais ou menos modificado por diversas combinações, segundo as localidades de extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. E aí no item seguinte ele trouxe o seguinte: esse fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento a todos os seres e a perpetua sobre cada globo segundo sua condição. A princípio no estado latente que dormita ali, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, e aí ele destaca, pois há outros reinos naturais dos quais nem suspeitamos a existência por virtude deste princípio vital universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. Então, as moléculas do mineral têm certa forma, têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos, né? Ele traz essa parte aqui dessa origem, que também vem reiterar esse entendimento, né, de Kardec, que vem reiterar esse sentimento, esse conhecimento trazido pelos espíritos, que nós não temos como, né, que seria um contrassenso, a compreensão de nós podermos nos reencarnar em animais ou vegetais e vice-versa, porque o princípio que nos cria é o mesmo, mas em combinações diferentes para objetivos diferentes, né? E aí a gente complementa esse pensamento, essa compreensão da superação da metempsicose com o pensamento atual através de Miramês. Miramês, na obra Filosofia Espírita, lá no volume 12, psicografada pelo João Nunes Maia, faz o comentário dessas questões, das 611 a 613, né? E aí ele reitera lá que a nossa origem é uma só, que viemos do mesmo princípio inteligente, mas que estamos numa linha ascendente de progresso, que retornar seria um contrassenso, né? Nessa caminhada. E aí ele destaca que na Índia, os hindus ainda adoram a vaca como um animal santo e superior ao homem. Que isso certamente está baseado nessa compreensão da filosofia da metempsicose. Mas ele diz lá também que talvez, além dessa compreensão da metempsicose, o que pode explicar essa adoração dos hindus ainda nesses tempos à vaca, né? Seja também a vontade e o sentimento de proteção desse animal contra a questão da comercialização e do consumo da carne do animal, né? E aí para mostrar, para proteger e para mostrar para as pessoas, para a humanidade, que nós não precisamos nos alimentar dos animais para sobrevivermos. O Miramês também, ele acha que pode ter a ver e ele usa para isso a palavra talvez. Talvez haja uma preocupação, né? E aí ele segue comentando as demais questões, dizendo que como é que Deus, Miramês pergunta lá, como é que Deus iria criar as coisas para regressão, né? Então ele faz essa pergunta e segue com a linha de raciocínio, trazendo sempre que a vida é crescimento, ele utiliza essa frase, a vida é crescimento e está em constante ascensão. Então, que sentido algum não faria o homem vir a reencarnar-se no corpo de um animal ou de um vegetal. Então, lá no comentário, já fechando o comentário da 613, o Miramês traz a compreensão de que a reencarnação, ela nada mais é do que um pensamento que evoluiu da ideia da metempsicose, né? E reitera que ninguém regride, que nós avançamos sempre. Então, fica claro que a ideia da metempsicose seria uma ideia ultrapassada,
que a ciência espírita traz claramente porque que não faz sentido a compreensão da metempsicose, né? E lembra também que os conhecimentos, assim como tudo que há, inclusive na esfera da intelectualidade, vai se modificando, vai progredindo ao longo dos tempos e ao longo da vida, até porque isso faz parte naturalmente da lei do progresso, que é uma das leis naturais, que é uma das leis de Deus, né? Então fica aí essa compreensão, esse pensamento, essa forma de ver a nossa existência de forma mais ampla. Um abraço, fiquem com Deus, muita paz no coração de cada um. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites em luar claras e belas, e em todo poça o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, e escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que
acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para esse momento do passe, procurando o auxílio na respiração, colocando a nossa atenção no movimento que o ar faz durante a respiração, entrando e saindo do nosso corpo. Inspiremos longa e profundamente, com calma, observando o movimento do ar passando por nossas narinas, expandindo nossa caixa torácica, nosso abdômen e o caminho de volta. Inspiremos e expiremos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que tivemos hoje de refletir sobre o seu Evangelho. Que possamos compreender a nossa finalidade, o propósito de nossas vidas, que é o de colocar em prática o maior mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, nos permitindo a presença da espiritualidade amiga neste momento ao nosso lado. Os benfeitores espirituais aplicam nos passes que dispersam as energias deletérias com as quais nos envolvemos ao longo da semana, todas as vezes que não controlamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes. Nossos irmãos desobstruem os nossos centros de força, livram-nos dessas energias pesarosas, deixando-nos em condição de receber, a partir da nossa conexão com a espiritualidade amiga, todas as benesses que o nosso Mestre Jesus derrama sobre nós. Estejamos conectados com Jesus, nosso Mestre, para receber neste momento tudo o que precisamos. As energias que nos fortalecem o corpo físico, bem como aquelas que nos dão ânimo, coragem, determinação e resiliência para enfrentar as adversidades da vida com o coração tranquilo, por sabermos
que não estamos sós. Temos a companhia dos benfeitores espirituais enviados pelo Mestre Jesus. Estamos agora plenos de todas essas boas energias. E mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de aprendermos a amar e por todas as oportunidades de servir, ajudando aos nossos irmãos que a vida nos apresenta. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe, esteja em nossa residência, envolva e acolha todos os corações que nela residem, encarnados e desencarnados, e que possamos estar de volta no próximo domingo para mais um aprendizado na hora da prece. Assim seja.